paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? No último estudo que eu gravei para os irmãos, eu falei sobre o sistema da besta e como nós estamos num período que podemos chamar de a última hora. Falei isso com base no assunto do momento, que é a inteligência artificial, e de como esse sistema está avançado no mundo. Muitas empresas estão investindo bilhões na inteligência artificial, na sua evolução, porque um dos projetos que eles têm com a inteligência artificial é o transhumanismo, que é transcender os limites humanos, fazer a mistura do barro com o ferro, como nos diz a profecia de Daniel no capítulo 2, nos pés da estátua. Então, através disso, nós podemos ver que estamos num tempo em que podemos chamar de última hora. As questões da ONU, da OTAN, a ONU que tem na sua porta aquela imagem semelhante ao leopardo com pés de urso e boca como de leão, que já tem 5 países que tomam todas as decisões na questão de paz no mundo. É como se estivesse faltando apenas 5 chifres para que os 10 chifres da besta se levantassem e então surgisse o 8º império. No último estudo eu falei sobre a questão de que o reino da besta, o reino do anticristo, ele necessita da energia, porque sem a energia este mundo apaga, nada funciona. A tecnologia que faz avançar as coisas, a internet que liga todas as coisas, que conecta todas as coisas, e a inteligência artificial, que é o último estágio. Então, nós vemos que o império da besta, ele tem como sua base a geopolítica, a religião e a tecnologia. E através desses pontos, ela faz o controle de todas as coisas. A geopolítica sendo mostrada na besta que se levanta do mar. Por causa que a besta que se levanta do mar são povos, línguas e nações. São 10 reis que darão o seu poder à besta. A besta, ela é o falso profeta, o anticristo, como o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. E através dos sinais que foi dado à besta executar, que foi dado ao falso profeta executar, ela seduz os que habitam na terra a fazer uma imagem à besta. E essa imagem não somente fala, como ela faz morrer todos que não a adoram, não recebem o seu nome nem o número do seu nome, todos que não recebem a sua marca. Então vê que essa besta da terra, em um momento, ela é o anticristo, em outro momento, ela é um sistema religioso que está envolvida com ele. E
com relação a este assunto, eu gostaria de trazer hoje uma palavra que encontra-se no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então veja, eu vou ler esse versículo e fazer um resumo do capítulo. Daniel, ele foi levado com seus amigos para a Babilônia. E o rei da Babilônia, ele decidiu quais seriam as iguarias que Daniel e seus amigos iriam comer e o vinho que eles iriam beber. Porém, as iguarias que o rei determinou, elas iam contra a lei de Deus. Eram alimentos considerados impuros para que os judeus comessem, segundo a lei que Deus determinou através de Moisés. Daniel, ele poderia simplesmente ter falado: eu estou na Babilônia, eu sou cativo, então eu vou comer aquilo que o rei mandou. Mas não. Daniel, ele resolveu firmemente no seu coração que ele não iria se contaminar, ainda que foi o rei que determinou quais seriam as iguarias que ele iria comer. Isso traz um grande ensinamento para nós, que não é porque nós estamos em um tempo onde o evangelho foi distorcido, onde a palavra de Deus ela foi distorcida, o evangelho foi deturpado, que nós devemos aceitar nos contaminar com os erros. Veja o que diz em Apocalipse. Apocalipse 18, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse retirai-vos dela é retirai-vos da Babilônia. Nós temos aquele exemplo de Daniel, que ele decidiu firmemente não se contaminar com a Babilônia. E aqui o anjo do Senhor está falando: retirai-vos dela, povo meu. O apóstolo Paulo, ele também vai dizer isso na carta aos Coríntios: retirai-vos dela. E nós vemos esta mensagem também em Isaías. A primeira vez que esta mensagem aparece foi no chamado de Abraão, quando Deus disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, a terra da Babilônia. E o pai de Abraão era fabricante de ídolos. Então Deus chama a Abraão para sair daquele meio, daquela contaminação, para que ele não fosse participante dos seus pecados, para que ele não fosse cúmplice dos pecados. Quando nós aceitamos que o Evangelho seja deturpado, nós estamos nos fazendo cúmplices do pecado.
da Babilônia. E o pecado da Babilônia não está envolvido somente com os ímpios, mas com o mundo religioso. Quando nós entendemos que o sistema da besta, que a grande Babilônia é este mundo e que ela é o império do anticristo e que o seu império tem questões religiosas, questões políticas, nós então podemos entender que até mesmo se nós não tivermos discernimento espiritual, vamos estar nos contaminando com os alimentos da Babilônia, com leite adulterado que é dado pelos falsos profetas. Irmãos, vejam uma notícia, se eu não me engano, ela é de 4 meses atrás, que ela está no YouTube, que diz assim, você pode até pesquisar o vídeo depois. Casa da família abraâmica reúne cristãos, judeus e muçulmanos. E isso lá em Dubai. Essa casa da família abraâmica, ela foi edificada como a cidade da religião única em Dubai, numa aliança que foi feita entre o Papa e entre os líderes do islamismo e do judaísmo. E lá foram feitas uma mesquita islâmica, foi feita uma sinagoga judaica virada para Jerusalém, uma mesquita islâmica virada para Meca e uma igreja católica virada para o lado do nascente do sol. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema é a palavra maldito. Essa palavra aqui. Então, Paulo ele diz que ainda que nós, ou um anjo vinda do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Veja essas 3 religiões: o judaísmo, o catolicismo e o islamismo, que se reuniram como uma religião única. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Gálatas, ele estava combatendo o judaísmo, que queria levar os gentios para a antiga aliança. Os gentios, eles não precisavam entrar na antiga aliança fazendo a circuncisão, guardando as festas, sacrifícios de animais, como os judeus participaram da antiga aliança, da lei de Moisés. Mas eles queriam levar os gentios para a lei de Moisés, para a antiga aliança, fazer a circuncisão, guardar as festas naquele modelo. Então Paulo, ele vai e diz que eles estavam querendo apresentar um outro evangelho, que não é outro, mas eles estavam deturpando
por causa que aquelas coisas da lei, aqueles aspectos da lei, haviam se convergido em coisas espirituais. E agora o povo não precisava mais se circuncidar, mas precisava entender o que era a circuncisão, assim como vários outros aspectos do que diz respeito ao tabernáculo, à lei e tudo que é dito sobre a lei, porque a lei de Deus ela deve estar no nosso coração para que venhamos guardar os mandamentos. E o cumprir dos mandamentos é através do amor. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Então, Paulo ele escreveu isso combatendo o judaísmo. Só que essas mesmas palavras, elas serviram também contra o catolicismo, que veio por volta do ano 300, 300 e pouco depois de Cristo. Porque o catolicismo ele deturpou completamente o evangelho que foi ensinado pelos apóstolos. Ele deturpou completamente a palavra de Deus, trazendo a idolatria e apartando tanto as pessoas do conhecimento de Deus que fica muito difícil trazer uma pessoa do catolicismo para o conhecimento da verdade. Aqueles que realmente se aprofundam no catolicismo, porque é uma idolatria muito difícil de tirar a pessoa, se ela se aprofunda nela. E juntamente com isso, Paulo também ele combateu o islamismo, porque ele diz: um anjo vindo do céu vos prega um evangelho que vá além desse. Maomé, ele, quando escreveu o Alcorão, ele disse que um anjo veio do céu e disse que Alá era Deus e que Maomé era o profeta de Alá. Que nisso coloca que Jesus volta nos 7 anos finais para, junto com o Mahdi, que é o guia do islamismo, implantar o islamismo no mundo inteiro como uma religião única e matar aqueles que rejeitam. Então veja a semelhança com o que a Bíblia diz que o anticristo faz nos últimos dias com aqueles que rejeitam a sua marca. Então aqui eu falei com respeito a essas 3 religiões que se uniram num acordo de paz para implantar uma religião única e fazer um centro religioso em Dubai, tendo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas eu poderia falar de várias outras religiões aqui, por causa que o evangelho ele foi muito deturpado nos últimos anos. Nós temos o calvinismo, temos o adventismo, testemunha de Jeová, o pré-tribulacionismo, são todas doutrinas que estão deturpando o evangelho. E muitas pessoas estão se contaminando com elas e não estão reconhecendo. Então, por isso que a mensagem dos últimos dias é: retirai-vos dela, povo meu. O povo de Deus precisa aprender a ter o discernimento espiritual
para não se contaminar com a Babilônia. Precisa ter o discernimento espiritual para não aceitar as finas iguarias que o rei da Babilônia oferece. E agora que você entende que o sistema da Babilônia não é apenas o sistema ímpio do mundo, mas sim também o sistema religioso, então peça a Deus sabedoria e discernimento para que você não venha se contaminar com as finas iguarias que o rei da Babilônia está oferecendo. Mas firmes na palavra de Deus. Irmãos, não fiquem presos em livros de teologia, em apostilas de teologia, mas peguem a Bíblia. Peguem a Bíblia, orem, se humilhem diante de Deus e faz como Tiago disse. Peça a Deus sabedoria, que Ele a todos dá e não censura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.